Então, essa parte mais introdutória, né, a Ana Silvia trouxe alguns dados interessantes na aula passada em relação à importância da questão do reuso de água, que é exatamente a partir desse reuso de água que a humanidade vai, de uma certa forma, certamente atenuar os problemas aí de disponibilidade hídrica, né, que vem se agravando grandemente pelos eventos de mudanças climáticas, e certamente esse problema vem se agravando também, obviamente, pelo crescimento populacional verificado em várias regiões do mundo e em nível, né, assim, em crescimento exponencial, muitas vezes, e em várias, e se a gente somar as populações dos diversos países aí como um todo, né? Então, de fato, a gente vem observando que essa demanda de água, ela vem cada vez dobrando em períodos mais curtos, né? Exatamente por esse maior crescimento populacional experimentado aí nas últimas décadas, nos últimos séculos, né? Então, para vocês terem uma ideia, que entre 1900 e 1990 a demanda mundial de água multiplicou por 6, enquanto, né, a população duplicou, né? Porque essa demanda, ela não é somente para a questão do abastecimento humano, né? A demanda de água vai além dessa necessidade, ela vai para a questão da produção de alimentos, né, que de uma certa forma vão alimentar essa maior população, né? Ela vai ser maior para a questão dos processos industriais, né, os quais vêm cada vez mais crescendo, né? E muitos processos são extremamente demandadores de água, por exemplo, né? Na indústria têxtil, por exemplo, para a questão das operações têxteis, dentro da própria energia, né, do setor energético, eu já visto que a água muitas vezes é utilizada como veículo de resfriamento. Imagine numa termoelétrica, numa siderúrgica, né? Então, a gente, de fato, a gente tem que repensar um pouco a questão do uso desse recurso água, né? Porque certamente vai ajudar bastante a atenuar esses problemas que já estamos vivenciando no Brasil, né? Antes a gente verificava que era um problema de oferta de água, era um problema específico do semiárido, né? Mas hoje em dia a gente já vem observando, de uma certa forma, isso se disseminando para outros estados que não tinham problemas de escassez hídrica, como São Paulo, como o Paraná, né, recentemente, como o Espírito Santo, né? Portanto, é algo que os estados eles têm que estar atentos em relação às suas políticas estaduais de gestão de recursos hídricos e, obviamente, cada vez mais tem que impulsionar esse reaproveitamento dessas águas, né, vamos chamar assim, dessas águas tratadas, né, em uma estação de tratamento ali de esgotos e de uma certa forma, ser utilizada essa água para usos menos nobres, como o consumo humano, e guardando essa água de melhor qualidade, de fato, para esse suprimento humano, tá? Então, esse problema da má distribuição de água, né, que a gente observa no nosso país, com o aumento do consumo de água, especialmente verificado muitas vezes por problemas de educação sanitária e ambiental. Esse consumo de água aumenta muitas vezes pela própria qualidade ou o nível socioeconômico de uma determinada sociedade. Eu já visto que quanto maior o nível socioeconômico, vê-se claramente que há o maior consumo de água, o aumento populacional, né, e o consumo de água para essas outras atividades que eu mencionei. E a gente tem também um problema ligado a tudo isso que eu falei anteriormente,
que é a poluição da água, né? Essa poluição da água, essa perda de qualidade de água dos nossos mananciais, verificadas aí nos últimos tempos, por problemas de saneamento básico, por maiores evaporações, por criações de animais, às margens, por exemplo, dos reservatórios, por remoção das matas ciliares, né, as quais são extremamente importantes para reduzir problemas de assoreamento, aplicação de fertilizantes, né, sem um controle ali daquela faixa de preservação dos nossos mananciais, e isso acaba havendo, né, perdas de qualidade dessa água, com problemas mais frequentes de eutrofização, com maiores problemas e custos maiores nas estações de tratamento de água, e, obviamente, que devido ainda aos baixos índices de coleta e tratamento de esgotos, a gente acaba lançando, muitas vezes, né, grandes quantidades, grandes cargas poluidoras de esgotos nos mananciais e subsequente poluição dos mesmos, né? Haja visto que a gente sabe e vai conhecer um pouquinho mais, né, que esses esgotos contêm ali um conjunto de parâmetros, né, um conjunto de poluentes físico-químicos e microbiológicos que vão, obviamente, interferir negativamente na qualidade da água desse manancial, tá? Então, no final das contas, a gente tem um cenário bem instalado, né, para a questão da carência de água verificada dentro e fora do Brasil, né, especialmente em países muitas vezes africanos, né, países asiáticos, né, países europeus, talvez Portugal, talvez Espanha, né? Então, na realidade, a gente vem verificando que o reuso acaba sendo realizado com mais frequência naqueles países que se observa uma dependência muito maior ali do recurso água, né, para a sobrevivência, para a questão da instalação das indústrias, né? Então, por isso que a Ana Silvia trouxe alguns exemplos na aula passada, por exemplo, de Singapura, que Singapura tem problemas seríssimos de oferta de água de boa qualidade. Por esse motivo, tem que utilizar processos de dessalinização, tem que utilizar processos de purificação do seu esgoto, né, para fornecimento dessa água de reuso, especialmente ali para a indústria, ou muitas vezes viabilizar a questão do reuso indireto, tá? A gente tem exemplos de Israel, com todo o problema que Israel tem de falta de chuva, né? E, obviamente, a partir do reuso, ele conseguiu viabilizar uma boa parte do seu setor agrícola, tá? Guardando aquela águazinha ali de boa qualidade para a população. A gente tem nos Estados Unidos ali os exemplos da Califórnia, né, que se iniciaram há alguns anos atrás, né, ou seja, na década de 1970, talvez, né, ali se iniciou tudo isso. E aqueles outros exemplos na África, né? Então, na realidade, o reuso, o principal motor para a maior realização do reuso é exatamente um cenário cada vez pior, né, de carência de água, né? E isso é certamente algo que o nosso Estado ele tem que estar atento, né, para a questão do reuso, sob pena de faltar água aí para a população, né? Porque a gente sabe que, no final das contas, os outros setores do agronegócio, o setor industrial, tem uma política, né? Na realidade, eles são bem mais fortes politicamente, muitas vezes, do que a própria população, né? Então, isso já vem sendo verificado, né, no Ceará, não
no momento, mas há muito pouco tempo atrás, a gente teve sérios problemas de oferta de água, especialmente para a população do interior, né? E hoje, né, nesse ano de 2021, a gente tem Curitiba, né, São Paulo, entre outras cidades, com seríssimos problemas de abastecimento, né, humano, tá? Então, devido a essa carência de água, do recurso água, obviamente que a gente precisa utilizar melhor, né, fazer o chamado uso racional dessa água. E certamente o reuso de águas passa por esse uso racional da água, né? Obviamente que eu vou fazer esse uso racional da água a partir de aumentar a oferta de água, por exemplo, usando captação de água de chuva, usando, por exemplo, a parte de reaproveitamento de água de condensador, de ar-condicionado, como a gente já verifica em alguns empreendimentos hoje em dia, com a questão da separação de correntes na fonte, como a gente vai ver na aula de hoje, ou seja, separar água cinza das águas negras, né, e dessa forma viabilizar o tratamento mais simplificado dessa água cinza em uma estação de tratamento de água cinza e promover o reuso dessa água para lavagem de piso, para irrigação, para descarga de vaso sanitário, e com uma simples prática como essa, a gente tem ali uma economia não só da água que deixa de ser consumida, especialmente isso é importante se está praticando uma tarifa de contingência, por exemplo, como a gente acaba verificando também nos últimos tempos, né? Aí na conta de água, até pouco tempo atrás, e algumas vezes ainda, e especialmente hoje em dia a parte elétrica, né? Que a gente vem verificando isso, e também do esgoto que deixa de ser lançado lá na rede pública. Que a gente sabe que, apesar de ser, em termos de volume, de vazão, né, ali, ou de volume mensal, 80% do consumo de água, mas a tarifa é diferente, né? Portanto, se a gente tem ali uma conta de R$ 100 da CAGES, naquelas zonas, naqueles locais providos de sistemas de esgotamento sanitário, metade desses R$ 100 é para a conta de esgoto, para o pagamento do esgoto coletado e tratado, né? Portanto, a gente tem uma economia dupla, muitas vezes, com esse tipo de sistema implantado. Obviamente que um conjunto de fatores impactam, né, nessa viabilidade econômico-financeira ou não. Por exemplo, tipo de tratamento que vai ser utilizado, por exemplo, os custos com energia elétrica, com pessoal para a realização da operação da estação de tratamento, colocada lá num condomínio, por exemplo, num prédio, numa indústria, o custo da água, o custo do esgoto. Então, todos esses fatores, no final das contas, impactam nesse payback, né? Nesse tempo de retorno para um dado investimento. Então, por exemplo, a gente em engenharia, a gente tem ali, quando o tempo de pagamento, payback, é da ordem de 10, né, 12 anos, por exemplo, é um investimento que tem viabilidade, que tem retorno financeiro, né, e é viável economicamente. Quando a gente tem um payback, né, um tempo de retorno muito dilatado, isso significa que não é economicamente viável, né? Portanto, a gente vê, né, em alguns estudos ligados à temática, que a depender desses elementos, eu tenho um payback que pode ser maior do que 15 anos, por exemplo, em alguns cenários que eu já trabalhei aqui no estado do Ceará, né? Por quê? Porque a nossa água é muito barata, comparada a algumas capitais, né, alguns estados do Brasil, tá? Mas isso pode ser muito mais economicamente viável quando a gente tem
um exemplo das tarifas praticadas no Espírito Santo, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, né, que você tem uma tarifa, ou em Brasília, né, que você tem valores mais altos aí, né, do metro cúbico de água fornecido ali para a população e, obviamente, do esgoto também coletado. Tá? E, André, como poderíamos, né, de uma certa forma, aumentar, viabilizar essa questão do reuso dentro do Ceará? E a gente teria que trabalhar com outros aspectos. Por exemplo, né, se a gente não vai aumentar o custo da água, certo? A gente pode trabalhar com outros aspectos, ligados, por exemplo, à isenção de ICMS para as estações de tratamento, diminuindo ali o custo de investimento, né? E, obviamente, diminuindo ali o custo, né? O payback, o custo de retorno, tempo de retorno, tá? Então, há alguns aspectos poderiam, né, ser colocados nessa equação de maneira a gente aumentar a viabilidade econômico-financeira de alguns projetos aí ligados à temática. Bom, e obviamente que se a gente pensa muitas vezes nesse aspecto financeiro, uma coisa que seria possível, né, seria, por exemplo, a comercialização dessa água tratada, né, desse esgoto tratado, com, por exemplo, a prefeitura para irrigação de canteiros centrais, tá? Porque muitas vezes a gente tem uma oferta, vamos imaginar num prédio, uma oferta de água de reuso muito maior do que a demanda de água de reuso dentro do prédio. Até porque, em muitas situações, existe uma diferença entre essa curva de produção da água de reuso com a curva de consumo da água de reuso, que é muito dependente ali do uso, vamos supor, do vaso sanitário, se a gente está pensando, por exemplo, no reaproveitamento dessa água cinza para descarga de vaso sanitário. Então, a gente tem que, no final das contas, né, equacionar todos esses aspectos antes da gente dizer que um determinado empreendimento, um determinado projeto de reuso é viável ou não é viável ou é inviável economicamente. Tá? A gente realmente é algo complexo que vai além de entender um pouquinho de tratamento, de irrigação, né? Por isso que a gente colocou esses outros aspectos aí dentro da disciplina, dos aspectos legais, dos aspectos de qualidade físico-química e microbiológica, dos aspectos de risco, dos aspectos financeiros, tá? Que isso vai nos dar, além dos diferentes cases, né, aí de sucesso dentro da temática, isso vai nos dar uma visão bem ampla da questão do reuso de água, tá? Obviamente, quando a gente fala dessa carência de água, a gente também tem que trabalhar no controle do desperdício. Por quê? Se a gente observar os nossos índices de perda de água na distribuição, chamado de perdas reais, né? No Brasil, esse valor chega em média de 40%. Ou seja, para cada 100 litros de água, 40% é perdido aí no caminho, tá? 40%, 40 litros de água é perdida aí na rede que está vazando, na estação elevatória que está vazando, no reservatório que não, às vezes não tem um ladrão adequado e fica vazando, na água que é consumida lá na estação de tratamento de água, a água que é usada no combate a incêndio. Então, a perda, né, de água, a maior fatia dessa perda de água é na distribuição, exatamente pelos quilômetros de rede, muitas vezes obsoleta, que a gente tem, fornecendo água, que com as variações de pressão, muitas vezes, nesse abastecimento, a gente acaba rompendo essa tubulação, ou muitas vezes em um determinado tráfego, né, em cima, ali mais pesado, rompe, especialmente que a resistência dessas tubulações vai diminuindo ali com o tempo. Portanto,
a gente tem que trabalhar também em projetos de diminuição desses índices de perda. E esses projetos vão com a colocação de dispositivos de medição de vazão, para a gente quantificar, de fato, muitas vezes essas perdas em um curto espaço de tempo, tá? Projetos ligados à medição mais frequente e remota de pressão em vários pontos, ou seja, se a pressão diminuiu abruptamente, já automaticamente já enviar um sinal para o centro de controle operacional da companhia de saneamento e já mandar a equipe para fazer as respectivas manutenções, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa perda em alguns estados chega a 70%. Como é que uma companhia de saneamento pode ser saudável economicamente com esse tipo de gestão, né? Portanto, a gente tem que trabalhar, de fato, na gestão da oferta, obviamente, né? Mas a gente também tem que trabalhar na gestão da demanda, né? Então, essa oferta, ela vai, a partir destes elementos de reuso, de uso racional de água, de controle de desperdícios, mas a gente também tem que trabalhar na gestão da demanda, ou seja, a gente tem que fazer educação sanitária e ambiental, né, para as pessoas utilizarem mais racionalmente a água, mas a gente tem que ir além muitas vezes, do consumo humano, né? A gente tem que tentar, a partir de políticas estaduais aí de uso racional de água, se trabalhar com melhores sistemas de irrigação, culturas, muitas vezes, que não sejam extremamente demandadoras de água, especialmente em locais de carência de água, como é o nosso estado, tá? Então, no final das contas, quando a gente pensa em uma usina de dessalinização, né, que a gente sabe que é uma tecnologia demandadora de energia, que é uma tecnologia demandadora de recursos financeiros, a gente está dessalinizando, gastando, né? Portanto, um dinheiro que um estado pobre muitas vezes não tem, jogando água doce, que é o esgoto, né? No mar, que é a nossa tecnologia, né? De tratamento de cerca de 1,6 milhões de brasileiros na estação, de cearenses ali, de fortalezenses, na estação de pré-condicionamento, vai para o oceano, ali no sistema de disposição oceânica, e a gente ainda tem um índice de perda na rede de distribuição de água da ordem de 30%, 35%. Portanto, não me parece razoável a gente gastar dinheiro dessalinizando e jogando num balde furado, né? Muitas vezes, que é a nossa rede de abastecimento de água. Tá? Então, quando a gente fala, né, de reuso, uso racional de água, a gente não pode deixar de falar do conceito nexus, né? Então, esse conceito nexus de segurança hídrica, alimentar e energética, eu acho que certamente vocês já ouviram falar, mas aqui, muitas vezes, esses elementos que compõem o nexus, eles vinham sendo trabalhados de maneira isolada, né? Ou seja, a gente tem que pensar numa gestão integrada, né? Ou seja, eu tenho que ter uma gestão do suprimento, da segurança hídrica, mas, por outro lado, eu tenho que ter uma gestão, uma segurança, tenho que assegurar uma segurança energética e tenho que assegurar também uma segurança alimentar, né? Então, no final das contas, o conceito Nexus é um conceito bem amplo, né, e bem holístico, digamos assim, mas é mais ou menos a seguinte coisa: vamos imaginar uma estação de tratamento de esgotos e vamos aplicar o conceito Nexus. Então, uma estação de tratamento de esgotos, ela é uma unidade de produção de recurso, entre os quais a água, né? Então, ela está trabalhando ali
nesse componente aqui, né, ajudando na segurança hídrica, se eu promovo, por exemplo, a questão do reuso. Por outro lado, essa mesma estação de tratamento, idealmente, eu não posso jogar um determinado processo, tecnologia de tratamento de esgoto, que seja cara, que seja demandadora de energia, porque senão eu não estou contribuindo para a questão da segurança energética. E em muitas situações, pessoal, a demanda de energia para tratar esgoto, ela pode chegar em algumas situações a 20%, tá? Da demanda energética de um determinado país, só para tratar esgoto. Em média, tá? É da ordem de 5%, 6%. Felizmente, o Brasil, essa demanda é um pouco menor, né? Por quê? Porque os nossos sistemas de tratamento são sistemas que são baseados, às vezes, na natureza, são sistemas anaeróbios, que não, né, requerem energia para aeração ali, tratamento do esgoto, tá? Então, de uma certa forma, nossos sistemas podem ser mais sustentáveis, né, sob esse olhar da energia, tá? Por outro lado, essa mesma estação, se eu quero contribuir para a segurança alimentar, eu tenho que pensar na água, tenho que pensar, por exemplo, nos esgotos ali também que contêm nutrientes, né? E esses nutrientes podem ser utilizados para a produção de alimentos. Muitas vezes eles são limitados, né? Ali eu tenho a limitação, se eu vou fazer um reuso de esgoto tratado em irrigação. Quem vai ser o limitante ali? Vai ser a água ou vai ser o nutriente, que vai chegar rapidamente na saturação ali do solo, né? Na grande maioria das vezes, quem vai ser o limitante vai ser a água, né? Então, nessa situação, tem que haver, muitas vezes, a complementação de macro e micronutrientes ali para o cultivo agrícola, né? E certamente o professor Ronaldo vai tocar nessa questão quando tiver dando o módulo dele da questão do reuso em irrigação, tá? Portanto, a gente quando pensa na estação de tratamento, além da água, do recurso água, em muitos processos de tratamento eu posso produzir energia. Então, de uma certa forma, eu estou contribuindo ali, olha, na segurança energética. Na estação de tratamento, eu gero subprodutos, por exemplo, o lodo, que é um subproduto do tratamento de esgoto, que eu posso, né, estabilizar esse lodo, higienizar esse lodo e reaproveitar esse lodo, essa biomassa, né, ali para a produção de alimento. Por quê? Porque o lodo contém uma matéria orgânica estabilizada, nutrientes, que ajudam ali na produtividade agrícola, que ajudam ali no controle de erosão, que ajudam ali na retenção de água, né, no solo, que diminui a percolação ali dos nutrientes advindos ali do sistema de adubação, disponibilizando mais adequadamente para as plantas, né? Portanto, só estou trazendo alguns exemplos de como esse conceito Nexus ele pode ser olhado, ele pode ser encarado, ele pode ser buscado. E a gente pode aplicar o conceito Nexus não só para uma cidade, né? Se a gente está olhando, para essas várias escalas, né? Numa escala macro, que eu uso esse conceito em nível da bacia hidrográfica, ali, ou seja, de vários municípios, muitas vezes, que contribuem para uma dada bacia hidrográfica. Eu posso olhar esse conceito, né? Como eu posso viabilizar esses aspectos dos pilares, né? De suprimento de água, de energia e de alimento. E eu posso olhar também nas escalas meso e micro. Então, na escala meso, quando eu olho para a cidade, ali para o município, né, individualmente, ou eu posso
utilizar esse mesmo conceito em nível da edificação. Ou seja, a minha edificação, ela ser construída, ela ser concebida para eu já ter, né, um maior reaproveitamento de recursos e ser construída também para operar com baixa demanda de energia, para viabilizar subprodutos ali que podem auxiliar na produção de alimento, na segurança alimentar, etc, etc. E especialmente isso é importante, né? Se a gente pensa na questão das edificações para suprirem uma demanda reprimida que a gente tem no Brasil, que é o setor habitacional. Portanto, se a gente vai construir, por que não pensar em uma construção mais sustentável? Em que a gente possa, de fato, usar esse conceito do Nexus, né, para a promoção dessa sustentabilidade, não só sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade operacional, sustentabilidade financeira, né? Então, todos esses pilares ali, eles podem ser melhor repensados, né, na aplicação desse conceito Nexus. Então, nessa linha, né, é importante da gente trazer esses aspectozinhos das diferentes cores quando a gente fala em uso racional de recursos, né, dentro, por exemplo, de uma edificação, dentro de uma casa, dentro de uma indústria, né? Então, a gente entende como águas azuis as águas advindas, por exemplo, de captação de água de chuva. Portanto, para a gente entender, obviamente, que quanto maior o índice pluviométrico, maior vai ser a possibilidade de isso ser viável, né? Se a gente pensa em algo também de uma chuva mais distribuída, isso também torna um negócio mais interessante, né? Porque se às vezes a gente tiver uma chuva muito concentrada, muitas vezes eu tenho que gastar muito nos sistemas de reservação para utilização durante um determinado tempo. E muitas vezes, como eu falei, há um descompasso entre a oferta e a demanda de água, né? Então, quanto maior, se a gente pensa num prédio ou numa indústria, por exemplo, se eu tenho muita área de telhado, quanto maior a área de telhado, maior vai ser a minha quantidade de água captada, tá? O tipo de telhado. Então, esses elementos todos impactam nessa oferta de água de chuva. Em termos qualitativos, todos esses sistemas que prevêem o reaproveitamento de água de chuva, a gente tem que trabalhar, né, no descarte dos primeiros milímetros dessas águas de chuva. Já visto que ali nos telhados temos cocô de pássaros, né? Então, a própria poluição atmosférica, né, insetos, animais aí, roedores, etc., gatos, né? Então a gente tem muita coisa indesejada nos telhados e isso acaba poluindo essas primeiras águas lavadas ali no telhado, né? Portanto, a gente tem a necessidade de termos um tratamento, um descarte desses primeiros milímetros de chuva, 2, 3 milímetros, por exemplo, de chuva, né, para depois daí essa água que eu armazenar ser uma água de uma qualidade melhor, para a qual a gente vai, a depender do uso, né, vai ter que colocá-la ainda para algum tipo de tratamento. Tá? Se eu tenho as águas cinzas, são essas águas, gente, né, que eu estou chamando água cinza. Imagine uma casa.
ali todo o local que gera esgoto, tá? Então tem o chuveiro, o ralo ali do chuveiro, ali às vezes uma caixa sifonada, um ralo no banheiro, ali próximo ao vaso sanitário, eu tenho a pia da cozinha, eu tenho o tanque de lavar a roupa, muitas vezes a tubulação ali que eu conecto a minha máquina de lavar a roupa, às vezes máquina de lavar louça. Então, cada um desses locais que eu falei para vocês, eu gero esgoto, né? Obviamente que nem toda a água que eu gero que eu consumo na residência, eu vou gerar esgotos. Então, o número mais ou menos aceito é que para cada 100 litros de água que eu consumo, eu vou gerar 80 litros de esgoto. Mais ou menos 80%, né, por cento é o chamado coeficiente de retorno, 0,8, tá? Então, as águas cinzas, para vocês entenderem, é todas essas contribuições de uma residência, à exceção da água, do esgoto que está saindo do vaso sanitário, que é onde se concentra aquela carga poluidora maior, advinda aí das fezes, advinda, né, por exemplo, da urina. Então, tirando isso, eu tenho ali as chamadas águas cinzas. Então, quando eu penso, eu vou fazer o reuso dessa corrente da edificação, chamada de água cinza, eu vou ter um sistema hidrossanitário para coleta dessas águas e eu vou ter o encaminhamento para uma estação de tratamento dessa água cinza e eu vou ter também uma outra instalação hidrossanitária pegando essa água que sai do vaso sanitário e mandando para algum local. Pode ser a própria rede coletora existente, ou pode ser uma outra estação de tratamento focada naquela característica qualitativa e quantitativa dessas correntes, né, provenientes, ou dessa corrente proveniente do vaso sanitário. E se eu penso nesse grau de separação de corrente ou de segregação de corrente, eu ainda posso separar o que a gente chama de águas amarelas e águas negras e águas marrons. Então, a água amarela, imagine que eu tivesse um vaso sanitário em que a urina fosse coletada em um ponto e o material fecal fosse coletado em um outro ponto. Ou imagine que eu tivesse um vaso sanitário e, por exemplo, um mictório coletando ali uma parte dessa urina, encaminhando para um determinado local, onde essa urina ia ser armazenada, e a urina, como a gente vai ver, né, também é um biofertilizante, é rica em nitrogênio, em fósforo, em potássio, tá? Tem níveis de metais pesados, por exemplo, abaixo dos fertilizantes que são utilizados aí na irrigação. Portanto, após um determinado período, né, essa urina pode certamente ajudar na produção de alimentos, fazendo com que esses nutrientes retornem ali para o ciclo de produção. E as águas marrons são essas águas, como eu falei, advindas aí do material fecal. Quando eu tenho, né, essa mistura, né, é o que a gente chama de águas negras. Portanto, os nossos esgotos, né, ali, tradicionalmente, a gente tem as chamadas águas negras, né, que é exatamente, né, o esgoto que a gente tem, o material fecal, junto, né, com a urina, tá? Então, nessas correntes, vamos pensar assim, nessas correntes não segregadas. E se eu tenho essa corrente segregada, né, como eu falei, eu posso ter essas águas cinzas, a água amarela, a água marrom, né, que é exatamente as fezes sem a presença de urina, e as águas negras, as fezes com a urina, tá bom? Então, esse grau de segregação, de separação, vai ajudar bastante, né, no tipo de reaproveitamento da água e dos nutrientes que aquela edificação, que aquele sistema de reuso vai poder viabilizar.
quais são as nossas maiores experiências no Brasil com esse tipo de concepção, é nessa parte aqui, ó. Nós temos, nas edificações, uma maior experiência nessa temática aqui, nessa perna, no tratamento e no reaproveitamento de águas cinzas, tá? E a gente tem a possibilidade de reutilizar esses nutrientes aqui, né? Obviamente, essas águas residuárias não segregadas, que acabam chegando numa estação de tratamento de esgoto, e ali vai ser a minha fábrica de produção de recursos, né? Obviamente vai haver uma perda de nutrientes, muitas vezes ao longo desse processo aí de transporte, de tratamento, mas muitas vezes é a única solução, especialmente para aquelas edificações que já têm todo o seu sistema hidrossanitário implantado, né? Então veja que essa separação ela tem que acontecer na fase de concepção, na fase de projeto, porque senão tudo ficará inviabilizado economicamente, tá? E em termos também de custo, né? Às vezes a pessoa diz, André, mas isso aí vai aumentar demais o custo da minha construção. E não é, tá? Muitas vezes essa separação aumenta 2% no custo da parte da construção. E os ganhos econômicos e os ganhos ambientais, eles são muito grandes muitas vezes, né? Portanto, a gente tem que cada vez mais conversar com arquitetos, conversarmos com engenheiros, construtores, para que esses elementos cada vez mais sejam incorporados, não só nesses sistemas multifamiliares, mas também sejam incorporados, às vezes, na zona mais afastada, na zona mais rural, certo? Quando a gente fala de água cinza, a gente separa o que a gente chama de água cinza clara e água cinza escura. A água cinza escura é contabilizando essa parcela da pia da cozinha. Então, por exemplo, hoje em dia, há uma tendência maior de se fazer projeto para água cinza clara, certo? E aí, essa parte ali da cozinha, algumas vezes ela é retirada desse hidrossanitário de água cinza. Ou seja, se é água cinza clara ali, o hidrossanitário. Mas temos projetos, os projetos mais iniciais foram concebidos com água cinza escura, contabilizando também a pia da cozinha, certo? Então, na realidade, né, a gente vem trabalhando grandemente com esse fluxo linear, né, de águas e nutrientes, ou seja, a gente vem utilizando a água, gerando esgoto, e esses esgotos são jogados aqui num corpo de água, a gente vem explorando o recurso água a partir dos reservatórios, a partir, muitas vezes, ali de rios, de lagos, etc., etc., ou seja, muitas vezes há uma superutilização dessa água subterrânea e superficial, pouca utilização direta das águas de chuva. A gente vem utilizando ali para a produção de nutrientes, a gente vem grandemente produzindo nitrogênio amoniacal a partir do método de Haber-Bosch, que é um método a partir do qual o nitrogênio gasoso é transformado em nitrogênio amoniacal, né? E aí esse nitrogênio amoniacal ele vai compor uma parte ali dos fertilizantes químicos que vão ser utilizados, né, ali na irrigação. Esse fósforo que vem sendo utilizado, né, para também produção de fertilizantes, etc., etc., uso industrial, eles são, muitas vezes, eles são produzidos a partir das rochas fosfatadas, as quais são finitos, né? Um recurso não é um recurso infinito, é um recurso finito, tá?
Então, é por isso que existem algumas predições que em cerca de 100, 150 anos, se a gente não repensar um pouquinho mais também o ciclo do fósforo, vai faltar fósforo para a produção de alimento. Isso vai ser, de fato, um grave problema para a humanidade. Tá? E, diferentemente do nitrogênio amoniacal, que pode ser sintetizado a partir do nitrogênio gasoso, como eu falei, não há, até o momento, nenhum método capaz de produzir fosfato, por exemplo. Né? Esse fosfato vem, de fato, dessas rochas fosfatadas. Né? Portanto, a gente tem que, de uma certa forma, repensar um pouquinho essa questão do ciclo do uso de água e de nutrientes. Ou seja, se a gente pensar do nosso esgoto, né, uma boa parte ainda do esgoto é lançado de maneira in natura, ou muitas vezes ele não é coletado, muitas vezes ele é coletado e lançado de maneira in natura, né, nos corpos de água superficiais, poluindos, como a gente comentou no início da aula, e quando eles são coletados e encaminhados para uma estação de tratamento de esgoto, o que acontece é que o lodo vem sendo normalmente encaminhado ou para um aterro sanitário ou incinerado. Os resíduos sólidos vêm sendo também, poucos vêm sendo, de fato, reaproveitados, né? E a gente não tem o retorno, muitas vezes, completo desses nutrientes ou desse lodo para a produção de alimento. Para, muitas vezes, o reaproveitamento em recuperação de áreas degradadas, né? Então, a gente pode, de uma certa forma, repensar esse ciclo dos nutrientes para, ao invés de um ciclo, de um fluxo mais linear, como é o atual, da gente cada vez mais experimentar, utilizar fluxos mais circulares, fazendo com que esse recurso água e esses nutrientes retornem ali, né, mais racionalmente. Então, se a gente pensa na questão do panorama de esgotamento sanitário no Brasil, a gente tem que cerca de 61,4% dos esgotos são coletados e 38,6% dos esgotos eles não são coletados e nem são tratados, né? Então, portanto, para cada 40 litros de esgoto que é gerado ali nas nossas residências, para cada 100 litros, 40 litros são, né, de uma certa forma, lançados de maneira in natura. Muitas vezes ali atingindo um solo, atingindo in natura um rio, né? Muitas vezes atingindo a água subterrânea de maneira também com baixo tratamento, tá? Então a gente tem muitas vezes instalações sanitárias muito precárias, né? As fossas negras, né? Ali só buracos abertos ali e a pessoa defecando, fazendo xixi. Então a gente tem muitas vezes instalações sanitárias extremamente deficientes, as quais de uma certa forma estão contabilizadas, né? Aqui nessa fatia, tá? Então a gente tem dos esgotos que são coletados somente, né? Uma parcela é coletada e tratada, tá? Então, por exemplo, desses 61,4 que tem coleta de esgoto, somente 42, né? Aqui, 42,6 é coletado e tratado, né? Menos da metade coletado e tratado. E 18%, quase 19% aqui, eles são coletados, mas eles são jogados de maneira bruta, de maneira in natura, ali nos corpos de água, certo? Isso aí é um estudo disponível no Atlas do Esgoto da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Tá? Então, tem todos esses estudos, os quais podem ser consultados em nível municipal, para saber qual é o índice de cobertura, quais são os recursos
necessários para a universalização ali do esgotamento sanitário, por exemplo, no município, e se a gente pensa no Brasil como um todo. Então, todos esses estudos, eles são disponíveis ali no Atlas do Esgoto, assim como eu vou fazer uso mais para frente, né, na questão dos valores médios de remoção de poluentes nos diversos sistemas de tratamento de esgotos existentes no Brasil, tá? Então, na realidade, a gente tem que repensar nesse fluxo circular, né? Ou seja, a coleta de água de chuva, diminuindo essa pressão aqui de consumo de água a partir dos mananciais superficiais e subterrâneos, fazendo com que essas águas cinzas de fato sejam reutilizadas, né? De maneira mais racional. E, obviamente, quando a gente promove isso, a gente melhora a qualidade da água desse corpo de água, né, aqui. Porque em muitas situações a gente tem um tratamento de esgoto com baixas eficiências de remoção. E esses esgotos acabam, mesmo saindo de estações de tratamento, acabam poluindo determinados mananciais, né? Então, e a gente fazer com que esses nutrientes retornem para a produção do alimento, diminuindo a demanda, né? Ali por exemplo, de nitrogênio amoniacal advindo, por exemplo, a ser sintetizado, né, pelo método Haber-Bosch, ou diminuindo a demanda ali de fósforo, né, que vai ser extraído ali, por exemplo, das rochas fosfatadas. Então, a gente pensa numa estação de tratamento que eu posso reaproveitar esses nutrientes, muitas vezes, a partir do esgoto, como eu falei, a partir do lodo, ali, ou muitas vezes a partir, né, por exemplo, em algumas estações de tratamento, eu posso formar estruvita, que é uma espécie de mineral, o qual pode ser utilizado como fertilizante químico. Tá? Então, com tudo isso, eu vou promover um melhor uso racional de água, de nutrientes e de energia dentro e fora da minha estação de tratamento. E com impacto positivo na oferta de água, né? E também na qualidade da água existente. Tá? Então, esse sistema de reuso, que o elo principal, né? Primeiro é a chegada do esgoto nessa estação de tratamento de esgoto, e quando ele não pode chegar, eu posso pensar, né, nesse reuso em nível da edificação, ou seja, em nível micro ou em nível meso, né, como a gente viu, tá? E a partir dessa minha estação de tratamento, eu fazer o retorno dessa água, fazer o retorno desses nutrientes, fazer a produção de energia, né, ali, que vai ajudar nesses problemas que a humanidade já se depara e vai se deparar cada vez mais no futuro. Tá bom? Então, obviamente que se a gente pensa ali no fluxo da água, desde da sua retirada ali no manancial, a gente tem esse esqueminha mostrado, né? Eu tenho uma água bruta, que tem uma qualidade. Aqui eu tenho qualidade da água, né? Então, a água que eu extraio do manancial, ela tem uma qualidade inferior, obviamente, da água que eu vou fornecer para a minha população, que é a água tratada, ou a água potável. Essa qualidade ela vai ser alcançada na estação de tratamento de água. Então, eu distribuo para a minha população, que vai gerar esgoto, e esse esgoto vai diminuir, obviamente, a qualidade da água, já visto que ali vai conter uma série de poluentes presentes na forma de nitrogênio, na forma de fósforo, na forma de enxofre, na forma, né, ou seja, a urina, o material fecal, o sabão que eu vou usar para lavar a roupa, o detergente que eu vou usar na lavagem de pratos e utensílios domésticos. Então, eu vou... a água proveniente do banho. Então, eu vou causar uma perda da qualidade dessa água, né, que foi utilizada, gerando esgoto.
E, obviamente, que à medida em que eu realizo o tratamento desse esgoto, eu vou melhorando a qualidade dessa água. Essa melhoria, até que ponto eu preciso melhorar a qualidade de água, vai depender do que eu vou querer fazer com ela, com esse esgoto tratado. Se eu vou chamar, ou se eu vou usar esse esgoto tratado para simplesmente atingir, né, um requisito legal, se eu vou lançar ele num corpo de água, eu tenho um determinado padrão a alcançar. Aí, esse padrão que eu vou alcançar, vai, no caso, por exemplo, do Ceará, para padrão de lançamento, existe uma resolução específica, que é a resolução COEMA, número 2, né? Aí de 2017, que fixa um conjunto de parâmetros físico-químicos e microbiológicos, que vai depender aí se vai ser lançado na rede, se vai ser lançado direto num corpo de água, se vai ser, enfim, essas várias possibilidades. Separa a parte de estação de tratamento de esgoto doméstico, de estação de tratamento de efluentes industriais, né? Então, os requisitos, o cumprimento de requisitos legais é diferente dependendo do tipo de água residuária que a gente está tratando, tá? E, obviamente, que se eu vou lançar num rio, é diferente, que a gente chama de ambiente, né, lótico, é diferente do requisito da qualidade que eu preciso conferir a esse esgoto se eu vou lançá-lo em um ambiente lêntico, por exemplo, num lago, numa lagoa, né, etc, etc. Por quê? Porque a potencialidade de eu causar um problema ambiental no ambiente lêntico é maior do que no ambiente lótico. Portanto, esses fatores influenciam nesses valores de qualidade, né, de alcance que eu preciso ter na minha estação, né, para atingir o requisito legal. E, obviamente, que se eu vou fazer o reuso, o requisito aí para o tipo de reuso que eu vou dar, né, também vai interferir na qualidade ou no nível do tratamento que eu vou precisar na minha estação. Então, a gente tem, para o reuso, por exemplo, em irrigação. Muitas vezes, um tratamento secundário, por exemplo, se eu penso conjunto de lagoa de estabilização em série, ali, muitas vezes já atinge a qualidade, né, físico-química e microbiológica necessária para o reuso agrícola. Se eu vou, por exemplo, fazer um reuso de água cinza para descarga de vaso sanitário, muitas vezes um tratamento secundário, seguido ali de um processo de desinfecção, já é suficiente para o alcance dessa qualidade necessária para descarga em vaso sanitário. Mas se eu vou, por exemplo, fazer o reuso dessa água para um dado processo industrial, vamos supor, para refrigerar, né, como água de refrigeração numa siderúrgica, ou para uma água, por exemplo, de refrigeração num shopping center, ou muitas vezes se eu vou fazer o reuso em uma cultura que eu vou consumi-la crua, né? Então, todos esses aspectos influenciam nessa qualidade, no tipo de tratamento que eu vou ter que propiciar, viabilizar, né, ali para a minha água residuária. Então, isso aqui é apenas para vocês observarem que o esgoto que chega numa estação, ó, de tratamento de água cinza, por exemplo, né, tá aqui ela, eu posso produzir um esgoto, olha, ali após um determinado processo biológico e uma filtração terciária, por exemplo, e uma cloração,
compatível, olha, muitas vezes com a água que a gente utiliza no nosso vaso sanitário. Pensem bem, né? A água que a gente, em teoria, usa para jogar os excretas para longe, para empurrar, digamos assim, para uma rede de esgoto, é a mesma água que em teoria, a gente poderia beber, né? Ali na pia ou no lavatório. A gente não faz isso, a gente não confia, mas em teoria, né? Era para ser isso. É por esse motivo que, por exemplo, na Europa, a gente bebe água da torneira. A gente tem uma confiança maior ali no tratamento, e em termos de qualidade, né? Em termos de características organolépticas, muitas vezes é melhor, porque em várias situações não há utilização de cloro, que confere, às vezes, esse gosto um pouco indesejável, né? Aí, para nós utilizarmos a água da pia da cozinha, tá bom? Por exemplo. Então, se a gente dá uma olhada, né, coloca uma lupa, né, para esses projetos, esses países que já vêm reaproveitando, reutilizando essa água, né, esse esgoto tratado, certo? A gente tem que 32% dessa água de reuso vem sendo utilizada na irrigação agrícola, né? Na agricultura, vamos chamar assim. 19,3% na parte da indústria. Cerca de 20% para irrigação de paisagem. Campos de golfe, por exemplo, né? Algo do tipo. Parques, enfim, né? Essas coisas. 8,3% para usos urbanos não potáveis, por exemplo, irrigação de canteiro central, etc, etc. Recarga de água subterrânea, 2,1%, tá? E outras coisas aqui, né, que vocês podem dar uma olhada na figura. Portanto, a gente observa, né, 6,4% recreacional. Portanto, a gente observa aqui, né, pegando esses três maiores aqui, cerca de 70% praticamente são para esses maiores usos aqui, de agricultura, irrigação de paisagem e na indústria. Obviamente, né, que isso é geral. Se a gente analisar país por país, a gente tem grandes flutuações em relação a essas fatias, né? Ou seja, se você pega Singapura, a maior parte da água de reuso vem sendo utilizada, por exemplo, aqui na indústria. Ou diretamente ou indiretamente. Haja visto que Singapura é um país muito pequeno que não tem nenhuma tendência ou nenhuma experiência maior, né, na parte de agricultura. Tá? Se a gente pega, por exemplo, o Israel, a gente já vê que uma grande parte já é aqui na agricultura. Né? Então, isso é de uma forma mais geral. Tá bom? Então, essa figura mostra exatamente as várias possibilidades de reaproveitamento, né, dessa água de reuso, muitas das quais eu já falei, mas a gente pode trazer novamente algumas utilizações. Por exemplo, se a gente vai na siderúrgica, a siderúrgica vem utilizando alguma água de reuso, por exemplo, para diminuição de material particulado, que venta muito, né? Então ela agoa ali as pistas, né? Ali os pavimentos para diminuir a possibilidade de material particulado. Em muitas indústrias, como eu falei, vem utilizando no seu próprio setor produtivo. Por exemplo, na indústria vicunha, atualmente não está sendo realizado, mas durante muitos anos, a vicunha tinha um setor de produção de índigo e de produção de malha. Então, ela recolhia o esgoto da produção de malha, tratava esse esgoto e reutilizava na produção de jeans, do índigo. Tá? Por exemplo, na indústria têxtil Guararapes, ainda hoje é
feito desta forma, que eu vou falar. Existem duas estações de tratamento, uma estação de esgoto doméstico ali dos funcionários, né? E uma estação de esgoto industrial. Então, tratamento, o esgoto doméstico ele é tratado e ele é reutilizado ali no setor industrial. Lavagem das peças, para lavagem de piso, para irrigação de área verde, para vaso sanitário, né? Então, uma boa parte desse esgoto doméstico é reutilizado, tá? Então, eu vou trazer alguns cases aqui para a gente discutir um pouquinho ao longo desse módulo aqui dividido com o professor Ronaldo, né? E com outros colegas que a gente eventualmente convide. Então, para vocês terem uma ideia, a economia anual nessa Guararapes que eu falei para vocês é de aproximadamente 2 milhões. Então, para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza, né, dessa economia advinda da implantação de um projeto de reuso. Tá? E esse reuso, né, ele é subdividido em duas modalidades, né? O que a gente chama de reuso potável e o que a gente chama de reuso não potável. Em ambas as situações, eu posso subdividir no que eu chamo de reuso potável direto e indireto, assim como reuso não potável direto e indireto. Então, por exemplo, o reuso potável direto, ele ainda é pouco realizado, mas existem tecnologias, né, disponíveis para eu transformar esgoto em água de beber, tá? Então, eu tenho tecnologia aí, combinando processos biológicos, processos de membranas, processos avançados de desinfecção. Eu produzo uma água, né, compatível com isso, mas tem um custo muito elevado para isso e ainda tem um outro componente por trás, né, que é a rejeição natural da população para esse tipo de projeto, né, ou de situação. Em algumas vezes é inevitável, é a única fonte de água, etc, etc. Ah, mas muitas vezes o que os países vêm fazendo é o seguinte, muitas vezes eles vêm preferindo investir em projetos de dessalinização do que muitas vezes pegar um esgoto e produzir ali uma água para ser diretamente distribuída para a população. Tanto é que, no caso de Singapura, né, como a Ana Silva falou, e como eu vou tocar aqui e impulsionar vocês para obterem essas informações, Singapura vem utilizando, né, o reuso potável indireto. Ou seja, ela pega o esgoto, ela trata o esgoto e ela joga em um corpo de água, ali, em um manancial, e a partir desse manancial, ela capta a jusante, ou seja, tem uma diluição do esgoto, né, mesmo tratado, e ali tem as estações de tratamento de água e tem as estações, né, que vão fornecer ali água para a população. E ainda existem estações de tratamento de água que vão produzir água para distribuição para as indústrias, né? Então, muitas vezes ali a gente acaba fazendo, né, muitas vezes essa possibilidade de reuso a partir do reuso, né, não potável, tá? Então, o reuso não potável, ele pode ser um reuso não potável direto e um reuso não potável direto. Ou seja, quando eu faço pego uma estação de tratamento, faço ali
produzo uma água de reuso, né? E eu reuso aquela água para irrigação, eu estou trabalhando aqui nessa parte, né? Isso é um exemplo de um reuso não potável, né? Em irrigação, direto. Estou pegando a água, né? A água de reuso estou usando diretamente. Ou eu posso fazer do mesmo jeito. Eu posso pegar um reuso, né? Ali, pegar uma água de uma grande estação, jogar em um corpo de água e lá na frente eu captar, por exemplo, num perímetro irrigado, fazendo, né, o reaproveitamento, a reutilização dessa água bruta, tá? Então existem várias possibilidades, né, aqui e eu poderia citar para vocês. Portanto, se a gente pensa em reuso em refrigeração, normalmente é reuso não potável direto. Reuso em irrigação, reuso não potável direto, né? É onde a gente tem a maior parte aqui desse reuso não potável. E esse reuso potável, a gente a maior parte tem, que é um reuso potável indireto. Muito embora a gente tenha tecnologia para produção, né? Como eu falei, de uma água de uma água compatível com a mesma que é extraída de um manancial de abastecimento que é tratado em uma ETA, tá? Então, a gente tem na estação de tratamento de esgoto a utilização de processos biológicos, né? Como vocês podem ver do lado esquerdo, conjuntamente, muitas vezes, para a produção de água para abastecimento humano, né? Normalmente via reuso indireto, combinando com tecnologias aqui de membranas, como essas que vocês estão vendo, né? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né, minimamente, sobre algumas tecnologias de tratamento de esgoto, desinfecção, para a gente entender um pouquinho mais o contexto, tá? E a gente já tem, por exemplo, como cases, né, nacionais, a gente tem lá a reutilização em Campinas, certo? Que é jogada lá no Rio Capivari e vai passar, né, por uma estação de tratamento de água antes de chegar ali às torneiras, então é o reuso potável indireto. A gente já tem em várias situações ali o reuso, tanto, né, o reuso não potável em alguns projetos, como eu falei, em Israel, em Singapura, nos Estados Unidos, né, ali na região da Califórnia, tá? E a gente tem também uma experiência do reuso não potável em São Paulo, a partir do projeto, vamos imaginar, do Aquapolo. Então, eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais e também para mudar um pouquinho a dinâmica aqui da aula, tá bom? Reuso não potável a gente tem em São Paulo também, para irrigação ali de canteiros centrais, lavagem das ruas, de pisos, tá? Limpeza de coletores de esgoto, né? Coletores tronco, coletores secundários, com água de reuso. Portanto, a gente tem todos esses exemplos de reuso não potável. E no caso de Campinas, né, será uma incorporação de um reuso potável mais indireto. Tá? Beleza. Isso aqui é uma vista, né, da possibilidade de incorporação, né, desse reuso não potável, reuso potável indireto, no caso de Campinas, né, os reservatórios estão secos, então a ideia é pegar essas grandes estações lá em Campinas, né, e também em São Paulo, e utilizar esses efluentes, né, para a promoção do reuso potável indireto, tá? Exemplos aqui de reuso não potável, reuso agrícola, como eu falei, né? Aí o professor Ronaldo vai falar sobre as várias possibilidades aqui, culturas tanto para serem comidas cruas ou culturas para não serem comidas cruas, culturas rasteiras, culturas mais elevadas, né? Então ele vai
dá todos esses subsídios aqui para vocês no módulo dele. Reuso industrial, como eu falei, para dentro do próprio setor produtivo, para lavagem, vamos pegar a indústria têxtil, na lavagem de fios, né? Muitas vezes, para, como eu falei, às vezes nas operações de lavagem depois da parte do tingimento, da parte da estamparia, muitas vezes. A gente tem exemplos de reuso na indústria da polpa e papel, né? Ali utilizado em muitas estações de tratamento, né? Na Holanda, por exemplo, né? Tem muita experiência nisso, em reaproveitamento, em reuso, na indústria de polpa e papel, tá? Dentro da parte municipal, como eu falei, irrigação de áreas verdes ali, parques públicos, etc, etc, limpeza de vias públicas, canteiros centrais, hidrantes, aqui é reportado, muito embora eu não tenho muita, né, e até mesmo a própria Ana Silvia na aula passada comentou, há muita experiência, não tenho visto muito nessa utilização em hidrantes, reuso em piscicultura, tá? Recarga de aquíferos, né? Ou seja, de se injetar ali no solo e aí ajudar na recarga dos aquíferos, tá? A parte de aplicação ambiental, tanto paisagística quanto recreativa, e também dentro da edificação, especialmente para descarga de vasos sanitários, tá? Isso aqui é uma vista de algumas fotos que eu retirei do site da Sabesp, mostrando esse esgoto bruto e o esgoto tratado, né? Aqui, a partir de um conjunto de processos biológicos e físicos, físico-químicos, né? Para a produção dessa água de reuso, utilizando aqui para lavagem de piso, como vocês estão vendo, para desobstrução, limpeza de redes coletoras de esgoto, etc, etc, tá? Quais são os reusos mais comuns do Nordeste? Lavagens, rega de jardins, caldeiros, né? Resfriamento, processos industriais, irrigação e também aquicultura, tá? Isso aqui é o exemplo de Singapura, que eu deixo, já falei bastante, vou deixar para vocês darem uma olhada nesses dados aí, muitos a própria Ana Silva já falou, para não ficar muito repetitivo. E para a gente finalizar essa parte, eu abri um espaço para perguntas. Eu trago essa figurinha que vocês vão observar que nessa produção dessa água para reuso, lá em Singapura, existem as estações de tratamento, aqui mais convencionais, seguidas, né, de sistemas de membrana, tá? Ali, tanto de microfiltração, ultrafiltração e de osmose reversa, que constituem, né, as diferentes possibilidades de uso individual ou agrupamento de membranas, tá? E aí a gente vai ver um pouco mais em detalhes depois. E mesmo com um sistema de osmose reversa que é capaz de remover também agentes patogênicos, bactérias, vírus, etc., para uma garantia maior, para remoção, muitas vezes, de micropoluentes emergentes, aí, que muitas vezes acabam passando nesse tratamento, ainda existe a aplicação de radiação ultravioleta e, desta forma, né, produzindo ali uma água que pode ser compatível ou para fornecimento industrial, né, ou, muitas vezes, para o lançamento em um corpo de água e, né, que vai ser reutilizada indiretamente, tá? Então, isso aí é uma demonstração, né, dessa capacidade de atingimento de padrões de qualidade físico-química e microbiológica a partir de sistemas de tratamento de esgoto, tá? No caso de Singapura, né, eles fazem campanhas com com esse tipo de água a partir de reuso, com garrafinhas como essa aqui, para o consumo humano, né? Assim, não diretamente nas casas, mas para mostrar que é uma água de qualidade, etc, etc. Né? Fazem muito essas campanhas também educacionais, tá? Aí a bateria de membranas e tal, e aqui alguns sites
Eu ainda vou dar uma atualizada depois para disponibilizar esse material para vocês, tá bom? A água é o berço da vida e parte indispensável dela. Um elemento que constitui 75% do nosso organismo e do nosso planeta. Mas todo esse mundo azul corre o risco de não mais dispor de água limpa. Isso porque 97% de toda a água do planeta é salgada, 2% está em forma de gelo e apenas 1% é representada pelos rios e lagos que garantem o abastecimento de água doce para o consumo humano. De acordo com dados da ONU, a escassez de água já atinge 2 bilhões de pessoas. E na região metropolitana de São Paulo, esse quadro não é diferente. Com índices de disponibilidade hídrica semelhantes às áreas mais secas do Nordeste, o volume de água de rios e represas já é menor que a demanda da população. Portanto, o uso consciente dos recursos hídricos é fundamental para garantir qualidade de vida e sustentabilidade ao meio ambiente. Pensando nisso, uma parceria entre o PRK Ambiental e Sabesp viabiliza o projeto Aquapolo, um empreendimento pioneiro e inovador na América Latina, e um dos 10 maiores do mundo dedicados à produção de água de reuso para fins industriais. Na estação de tratamento de esgoto ABC, localizada na divisa de São Paulo e São Caetano do Sul, é produzida através de uma estação de tratamento água de reuso para o polo petroquímico do ABC e para outras grandes empresas da região. O Aquapolo tem capacidade de fornecer até 1.000 litros de água de reuso por segundo, permitindo que as indústrias deixem de consumir um volume de água potável suficiente para abastecer uma cidade de até 500 mil habitantes. Uma solução sustentável que, ao reciclar e reaproveitar o esgoto, atende à crescente demanda industrial, ao mesmo tempo em que preserva os escassos recursos hídricos da região. Com um projeto inovador, o Aquapolo produz água de reuso a partir do esgoto tratado pela Estação de Tratamento de Esgoto ABC. Parte desse efluente, que normalmente seria retornado à natureza, é captado de forma individual nos 6 decantadores existentes e, por gravidade, levado até a estação elevatória de baixa carga, onde é bombeado para a unidade de tratamento preliminar, passando por filtros de discos com a função de reter sólidos com dimensões iguais ou superiores a 400 microns. O efluente filtrado é então direcionado ao TMBR, que consiste no tratamento por um reator biológico terciário, seguido de ultrafiltração. Na fase de tratamento biológico, ocorre remoção de nitrogênio, fósforo e matéria orgânica, através de processos anóxicos e aeróbios. Em seguida, o efluente é bombeado para os módulos de membranas de ultrafiltração. Essas membranas, com poros de 0,05 microns, são responsáveis por reter sólidos e bactérias por meio de filtração. Em intervalos constantes, ocorrem os processos de retrolavagem e limpeza química, responsáveis pela conservação e manutenção dos módulos. O líquido permeado do TMBR tem sua qualidade monitorada, através de medidores online. Quando a qualidade não atender aos parâmetros exigidos pelo polo, será utilizado o processo de osmose reversa. A desinfecção é efetuada ao final de todo o processo, com a aplicação de dióxido de cloro. Nesse momento, a água de reuso é bombeada pela estação elevatória de alta carga até o polo petroquímico, chegando também aos outros clientes da região. Visando prevenir eventuais interrupções e corrigir possíveis ajustes de qualidade da água, o Aquapolo concebeu tanques de armazenamento com capacidade para 70 mil metros cúbicos, atendendo às exigências do cliente quanto à qualidade e volume constante. Após a transformação dos efluentes, a água produzida percorre 17 quilômetros de adutora, abastecendo os clientes do Aquapolo, até chegar a Mauá, onde, por meio de uma torre de equilíbrio, é distribuída de forma constante e segura às diversas empresas que compõem o polo petroquímico do ABC. Preservando os recursos hídricos, o Aquapolo garante a permanência e sustentabilidade do polo petroquímico do ABC, além de proporcionar condições de crescimento e expansão ao comércio e indústrias da região, com o fornecimento de água de qualidade. O Aquapolo é um dos pioneiros na crescente tendência de reuso de efluentes, uma tecnologia que hoje, além de fins industriais, também é utilizada para a produção de água potável em países localizados em regiões com disponibilidade hídrica muito restrita. O uso inteligente da água é sinônimo de qualidade de vida e sustentabilidade. Aquapolo. Transformar para perpetuar. As pesquisas produzidas no CEPES buscam o desenvolvimento de novas alternativas de configurações de unidades de tratamento de esgoto e de valorização dos subprodutos, lodo e biogás, bem como a otimização de parâmetros
dimensionamento e de operação. Além de sua utilização para fins de pesquisa, no CEPT são realizadas aulas práticas e de demonstração em atividades de ensino e de treinamento de operadores do setor de saneamento. O CEPT conta com 2 reatores anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo, ou reatores UASB, um em ferro-cimento e outro geminado em aço-carbono. Nessas unidades, o esgoto é distribuído no fundo do reator e sai através de um decantador interno localizado na parte superior da unidade. O percurso do esgoto em fluxo ascendente através do leito e da manta de lodo possibilita a estabilização da matéria orgânica e a formação de novas células de biogás. Um dispositivo trifásico de separação de sólidos, líquidos e gases, localizado na parte superior do reator, garante a liberação do gás contido na mistura líquida, propiciando condições ótimas de sedimentação do lodo no compartimento de decantação e o seu retorno ao compartimento de digestão. O biogás coletado no separador trifásico passa por um selo hídrico e por um medidor de vazão antes de ser enviado para o sistema de tratamento e armazenamento de biogás. O lodo excedente já estabilizado é descartado para desidratação em leito de secagem. Além desses 2 reatores UASB, existe ainda um conjunto de 3 reatores piloto em menor escala, utilizados em pesquisas mais exploratórias, a exemplo do controle da formação de espuma e da emissão de metano e sulfeto de hidrogênio. Os filtros biológicos percoladores são aplicados como etapa de pós-tratamento aeróbio de efluentes de reatores UASB. O efluente do reator UASB é distribuído na parte superior do filtro biológico percolador, ou FBP. A biomassa presente no volume reacional dos filtros biológicos percoladores se desenvolve aderida ao meio suporte e assume importante papel na conversão de constituintes presentes nos esgotos. Com o tempo, parte do biofilme que se desenvolve no reator desprende-se do meio suporte, sendo encaminhado para o decantador secundário, constituindo o lodo excedente. O filtro biológico percolador compartimentado possui 4 compartimentos, sendo que cada compartimento de reação é individualmente interligado a um decantador secundário. Os 4 compartimentos que constituem a unidade de reação foram preenchidos por meios suportes de características distintas: escória de alto forno, a para de conduíte, anéis plásticos randômicos e o sistema com cortinas de espuma de poliuretano, o Downflow Hanging Sponge. As grandes vantagens de utilização do sistema reside no fato de que a transferência de oxigênio ocorre naturalmente, a partir da circulação do ar atmosférico pelo material de enchimento. No CEPT, ainda existem outras 2 variantes de filtros biológicos percoladores, sendo um aberto em suas laterais, visando redução de custos e aumento da circulação de ar, e outros 2 de elevada altura, que buscam incrementar a remoção de compostos nitrogenados. Estas 2 últimas modalidades operam com taxas hidráulicas e cargas orgânicas mais reduzidas e sem o uso de decantadores secundários. Os sistemas compactos reatores UASB seguidos de filtros biológicos percoladores são módulos pré-fabricados que conjugam 2 unidades em uma única, garantindo grande capacidade e maior controle de qualidade no processo de fabricação do sistema de tratamento. O reator UASB é responsável pela remoção da maior parte da matéria orgânica, enquanto o filtro percolador possibilita o pós-tratamento aeróbio do efluente anaeróbio. Nesse sistema de tratamento, a entrada do esgoto se dá pela parte inferior do reator UASB, seguindo um fluxo ascendente dentro do mesmo. O processo de estabilização da matéria orgânica e de separação de sólidos, líquidos e gases se dá conforme explicado anteriormente. O efluente do reator UASB é distribuído na parte superior do filtro biológico percolador, sendo que o fluxo de esgoto passa a ter uma trajetória descendente, através de um meio de enchimento que possibilita o crescimento de um biofilme. No FBP, ocorre o pós-tratamento aeróbio do efluente do reator UASB, sendo a aeração promovida de forma natural pela circulação do ar atmosférico. Quando o biofilme que se forma adquire espessura excessiva, este se desgarra do meio suporte e é encaminhado para os decantadores, vindo a constituir o lodo excedente aeróbio, que é recirculado de volta ao reator UASB para adensamento e digestão anaeróbia. Bom, então,
que vocês viram até agora é um exemplo de um sistema que a gente pode considerar um sistema compacto de produção de água para reuso, que é um reator WASB, que é o primeiro que vocês viram, seguido de um filtro biológico percolador. Então, nesses dois sistemas, a gente vai remover grande parte do que eu preciso de sólidos em suspensão, da fração orgânica, ou uma parte dos nutrientes vai ser transformado em constituintes, né, ou formas que são mais adequadamente assimilados pelas plantas, né, ou na forma de nitrato, ou na forma, por exemplo, de nitrogênio amoniacal. Então, o fósforo vai ser hidrolisado, né, ficando na forma de ortofosfato, que é utilizado também diretamente pelas plantas. Portanto, essa qualidade mais físico-química, né, ela vai ser removida anteriormente a esses sistemas de tratamento compactos, né, no tratamento preliminar, onde vou remover sólidos grosseiros, areia, etc. Mas em nenhum momento eu garanti a qualidade microbiológica. Essa qualidade microbiológica ela vai ser alcançada em um sistema de desinfecção. Essa desinfecção pode ocorrer aplicando cloro, por exemplo, pode ocorrer aplicando radiação ultravioleta, pode ocorrer aplicando uma membrana, né? Então, eu tenho vários processos de desinfecção, os quais podem ser e são importantes na produção dessa água de reuso, tá bom? Conta com 2 fotorreatores de radiação ultravioleta, sendo um de lâmpadas imersas e o outro de lâmpadas emersas. Ambos os fotorreatores operam com lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio, responsáveis pela inativação dos organismos patogênicos. No fotorreator de lâmpadas imersas, o fluxo de esgoto é ascensional, em contato direto com as lâmpadas. No fotorreator de lâmpadas emersas, as lâmpadas são instaladas acima da lâmina líquida e o fluxo de esgoto é horizontal, sem contato direto com as lâmpadas. Vejam a capacidade de clarificação. Vocês vão ver agora o que a gente chama de lagoa de estabilização. Vejam o jeitão das lagoas. São utilizadas para o pós-tratamento de efluentes de reatores WASB e visam a remover, principalmente, organismos patogênicos e amônia, embora remoções complementares de matéria orgânica e fósforo também sejam alcançadas. Nessas lagoas, as algas, presentes em grande quantidade, produzem oxigênio e causam a elevação do pH, condições essenciais para os mecanismos de remoção. A configuração de lagoas rasas em série proporciona maiores eficiências de remoção com menores volumes, comparadas às lagoas convencionais. Bom, então, o que vocês estão vendo é o seguinte, aqui está muito focado em uma lagoa, um tipo de lagoa de estabilização chamada de lagoa de polimento. Anterior à lagoa de polimento, eu posso ter e eu tenho outras lagoas. Lagoa facultativa, lagoa anaeróbia, não vem o caso a gente diferenciar essas lagoas, mas a principal coisa é que nessas primeiras é onde eu removo, ou em teoria, eu removo o que aqueles sistemas compactos removem, em uma área muito menor, em um volume reacional muito menor. Tá? Então, a matéria orgânica é removida nessas primeiras lagoas, e nessas últimas lagoas, que são mais rasas, elas são utilizadas para a remoção dos micro-organismos patogênicos e ajudar na remoção de alguma coisa que as primeiras lagoas não removeram. Então, vocês vão ver que o aspecto de lagoa de estabilização, facultativa, de maturação, sem considerar a lagoa anaeróbia, tá? Elas têm esses aspectos assim mais esverdeados. Isso é advindo de quê? Da fotossíntese algal, que vocês viram no vídeo. Então, as microalgas realizam fotossíntese, produzem oxigênio,
e esse oxigênio é usado pelas bactérias aeróbias presentes ou facultativas presentes ali na lagoa para remover matéria orgânica. Quando essas lagoas são utilizadas com o fim de desinfecção, a gente trabalha com alturas, profundidades menores. Elas são lagoas mais rasas. Qual é a finalidade? É que a radiação ultravioleta, que é bactericida, vai penetrar com mais eficiência, né, na coluna de água da lagoa, causando a remoção dos micro-organismos patogênicos. Com a maior atividade fotossintética, consequentemente, o maior consumo do CO2 existente ali na lagoa, o meu pH, né, a minha acidez carbônica vai diminuir, o meu pH vai aumentar. Esse aumento do pH também ajuda bastante na remoção microbiológica, na remoção dos micro-organismos patogênicos. Então, percebam que, no tocante à desinfecção, eu posso remover micro-organismo patogênico a partir de 3 caminhos. O caminho da sedimentação, quando eles são mais pesados, que o próprio peso, a própria força da gravidade vão jogá-los lá para baixo. Pela filtração, aqueles micro-organismos maiores, né, que normalmente são os mais pesados, são removidos, são filtrados a partir de um determinado leito filtrante, ou eu posso remover a partir de uma oxidação, ou, né, a partir de uma ação de um agente físico, como a radiação ultravioleta. Então, por exemplo, no que vocês viram anteriormente, uma lâmpada ultravioleta, ela vai emitir uma radiação em um comprimento de onda parecido, por exemplo, ou mais eficiente. Muitas vezes eu já visto que eu posso produzir uma lâmpada para emitir, né, uma radiação em um dado comprimento de onda, que vai causar a desnaturação, né, ali do DNA, né, do micro-organismo patogênico. Ou eu posso trabalhar na oxidação, ou seja, quando eu uso cloro, esse cloro vai oxidar ali os ácidos nucleicos, né, ali dos micro-organismos patogênicos. Quando eu uso ozônio, eles vão oxidar, né, também. Quando eu uso dióxido de cloro, ele vai oxidar, tá? Quando eu uso uma membrana, vai reter, né, fisicamente ali o micro-organismo patogênico. Portanto, os mecanismos de remoção variam conforme a tecnologia de tratamento, né, que eu estou utilizando. Então, aqui o que vocês estão vendo é que, por exemplo, esse esgoto aqui, tratado, vamos imaginar aqui, está bem verdinho, né? A gente, em 2006, 2005, quando eu voltei do meu doutorado, eu trabalhei num projeto de reuso com o professor Suetônio. Então, a gente tinha uma lagoa de estabilização lá em Aquiraz, que era composta por 2 módulos em paralelo, tá? Cada módulo tinha uma lagoa anaeróbia, uma lagoa facultativa e 3 lagoas de maturação em série. Então, a gente coletava o esgoto na última lagoa de maturação. Então, o esgoto ele tinha esse aspecto aqui, né, mais esverdeado, advindo exatamente da fotossíntese, né, algal. Então, antes da gente reutilizar o esgoto, ele passava por uns filtros de cartucho para remover exatamente esse material em suspensão, né, grandemente constituído por biomassa algal. Por que que isso era importante? Porque o tipo de irrigação que a gente utilizava era de microaspersão. Então, isso, né, ou a microaspersão, ou muitas vezes o sistema de gotejamento, essa biomassa algal, esses sólidos em suspensão, iriam colmatar, iriam entupir os meus dispositivos de irrigação. Portanto, essas coisas, esses ajustes, né, em termos de qualidade, do requisito que eu preciso, que vai depender também do tipo
do método de irrigação que eu vou utilizar interfere no conjunto de tecnologias que eu vou usar, né, para produzir essa água de reuso. Tá bom? Com o objetivo de proporcionar a remoção parcial de algas e contribuir para a redução complementar de sólidos em suspensão em matéria orgânica do efluente final, a última lagoa da série conta com um filtro grosseiro de pedras. As wetlands, também denominadas de sistemas alagados construídos ou leitos submergidos, são outra forma de tratamento que reproduz fenômenos que ocorrem na natureza. Há 2 unidades de leito submergido de escoamento horizontal, uma com leito plantado com taboa e outra não plantada. Em cada unidade, o esgoto pré-tratado em reator UASB segue um fluxo hidráulico contínuo, horizontal e subsuperficial. O percurso do esgoto através da unidade de tratamento possibilita a remoção complementar da matéria orgânica, sólidos e de nutrientes. Os leitos de ambas as unidades são de escória siderúrgica. Existe ainda um leito plantado de escoamento vertical, em que o esgoto bruto é distribuído de forma intermitente na superfície de um leito de brita. Os leitos de ambas as unidades são de escória siderúrgica. Então aqui o que é que vocês estão vendo? Ó? Que o esgoto, ele tanto pode ser aplicado no início ali da wetland construída, isso aqui é uma outra tecnologia, né? É uma tecnologia baseada, com solução baseada na natureza, ou um sistema natural de tratamento de esgoto. Então, tanto ela pode ser aplicada na cabeça aqui, ó, como quando a gente está aplicando uma wetland de escoamento horizontal, como o esgoto pode ser aplicado aqui em cima, fazendo, né, todo o percurso vertical, na wetland de fluxo vertical. Então, aqui, eu quero que vocês entendam que é uma tecnologia de tratamento de esgoto em que essas plantas têm um papel importante para assimilarem uma parte dos nutrientes contidos nos esgotos. Então, esses nutrientes vão ser transformados em biomassa verde. Essa biomassa que vocês estão vendo aqui. Contudo, em termos de balanço de massa, essas plantas elas não conseguem retirar nem 10% dos nutrientes contidos nos esgotos. Portanto, se eu vou utilizar uma wetland para o tratamento de esgoto, eu poderia certamente atrelar um projeto de reuso a uma wetland. Então, os nutrientes que não são convertidos durante o tratamento do esgoto, eles podem ser utilizados para outro tipo de cultura, em outra área, né? Para um outro projeto de reuso. Tá? Então, por exemplo, a gente vem utilizando, o Ronaldo vai falar, existe muita a utilização de capim, né? Capim elefante, tifa, né? Então, esse esgoto, os nutrientes contidos nos esgotos, né? E uma parte da água, né, digamos assim, dos esgotos, são evapotranspirados, né? E você tem ainda uns nutrientes sendo convertidos em biomassa verde. E a água que sai do sistema de tratamento e os nutrientes que saem do sistema de tratamento, eles poderiam ser reutilizados para outra cultura, para outro sistema de irrigação, etc, etc. Normalmente, a qualidade bacteriológica de sistemas de wetlands construídos como esse aqui que vocês estão vendo é muito boa. Mas se ainda não atingiu, poderia se aplicar, por exemplo, um outro método de desinfecção, por exemplo, com cloração, por exemplo, com radiação ultravioleta, para o atingimento dessa qualidade microbiológica. E aí, uma vez mais, aí vai para a parte de irrigação, poderia ser usado para rega de jardim, poderia ser usado para outras coisas. Então, sempre é isso, é tecnologia de tratamento, é qualidade que precisa ser atingida, e se vai para irrigação, utilização de sistema de irrigação específico.
cálculo de demanda hídrica, cálculo de demanda de macro e micronutrientes, né? Então, muitas vezes isso aí está atrelado e o professor Ronaldo vai trabalhar com vocês esses aspectos, tá? Ainda um leito plantado de escoamento vertical, em que o esgoto bruto é distribuído de forma intermitente na superfície de um leito de brita. Bom, isso aí que vocês estão vendo é o lodo. O descarte de lodo excedente deve ser feito periodicamente. Caso contrário, seu acúmulo no interior do reator provocará uma perda excessiva de sólidos no efluente, deteriorando a sua qualidade. O lodo excedente dos reatores WASB, embora já se encontre estabilizado, ainda necessita das etapas de desidratação. No CEPS, a desidratação do lodo é realizada em leitos de secagem. Pronto, então isso aqui que vocês estão vendo, né? A água, o líquido que vem junto com o esgoto, que é a maior parte, né? Ela é chupada, digamos assim, nesse leito de secagem, por exemplo. E aí o lodo, mais isento de umidade, ele é retirado daqui. Então, por exemplo, se a gente vai reaproveitar o lodo para irrigação, para a parte de reflorestamento, esse lodo tem que ter uma outra qualidade. Também tem uma legislação CONAMA específica para ele. Do jeito que ele sai daqui, ele é impróprio para esse reaproveitamento. Mas, se é aplicado um outro processo de tratamento, como caleação, aplicação de cal, como compostagem, muitas vezes, a gente tem o atingimento da qualidade microbiológica necessária. Então, e isso pode ser atrelado, né? O reaproveitamento desse lodo, como eu falei, que é um subproduto sólido do tratamento de esgoto, ele pode ajudar, né, nessa reciclagem desses nutrientes para a produção de alimento. Então, os nutrientes eles podem estar não só no líquido, na água de reuso, mas eles também podem estar no lodo, se a gente também está fazendo o reaproveitamento. Ou seja, ao invés de eu comprar um adubo vamos imaginar, de gado ou de porco, enfim, né? Eu uso o lodo, que é um subproduto do tratamento de esgoto, que vai conferir muitas vezes as mesmas coisas que esse adubo, né, iria conferir, ou muitas vezes eu faço uma mistura, né, e aí faço a aplicação, tá? Outro subproduto dos reatores WASB é o biogás, composto em sua maior parte por metano, constituinte energético, e dióxido de carbono. Visando a recuperação do seu potencial energético, o biogás coletado passa por um filtro para remoção de gás sulfídrico e depois segue para o reservatório pulmão. Por meio de um compressor, o biogás é então encaminhado para o reservatório pressurizado, onde fica armazenado para posterior utilização. O gerenciamento integrado dos subprodutos do tratamento anaeróbio de esgoto, biogás e lodo excedente, aparece como uma alternativa atrativa e ambientalmente correta, capaz de oferecer ganhos energéticos e de redução dos impactos negativos decorrentes da disposição inadequada desses dois subprodutos.